noite, está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Arena, um entrevistado, 4 entrevistadores, e hoje aqui como entrevistado está o deputado federal, Capitão Derrite, virou meu amigo pessoal e é o presidente da Subcomissão Especial para Assuntos Penais. Nessa subcomissão, Derrite, a gente aposta muito para que a gente tenha uma redução da criminalidade no Brasil. Boa noite, obrigado pela sua participação. Obrigado, Lacombe. É um prazer mais uma vez estar aqui com você no seu programa e esse é o nosso objetivo, alterar a nossa legislação. E para conversar com o Capitão Derrite, estão aqui na bancada comigo a Procuradora da República, Tameia Danelon. Tameia, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui. A advogada Fabiana Barroso. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Lacombe. Boa noite aos demais. E o meu colega de Rede TV, o repórter, apresentador Ed Polo, né, que trabalha com o Siqueira Júnior e faz muitas pautas ligadas à segurança pública, né, Ed? Obrigado pela participação, boa noite. Eu que agradeço o convite, boa noite, Lacombe, Capitão Derrite, os convidados. Derrite, vamos lá, deputado. Qual é a chance que a gente tem de diminuição de criminalidade no Brasil? Porque a gente tem esse ciclo sem fim, né? Criminalidade com impunidade, gerando mais criminalidade. Essa subcomissão especial que você preside, o que pode sair dela? Olha, Lacombe, o nosso objetivo e a bandeira principal minha é a segurança pública. E falar em diminuição da impunidade, a gente tem que enxergar que o Brasil precisa de uma reforma do sistema de justiça criminal. E essa reforma do sistema de justiça criminal passa pela alteração na legislação. Foi o principal motivo que me levou a encarar esse desafio de estar lá no Congresso Nacional. É uma pauta que enfrenta muita resistência de muitos deputados, mas que nós, ao longo do tempo, estamos aprendendo ali a driblar as barreiras e essa foi uma ação prática, né? É a criação dessa subcomissão dentro da CCJ e eu tenho que agradecer aqui a deputada Bia Kicis por essa indicação. Eu fui eleito dentro da CCJ o presidente dessa subcomissão, tem como relator o deputado Carlos Jordi. O nosso objetivo o que é? É encarecer o custo do crime para que o Brasil não seja, de fato, o país da impunidade. Estamos analisando mais de 472 propostas dentro da CCJ, que estão paradas lá por anos e anos, algumas delas, e apresentaremos anteprojetos para que isso possa ser levado ao plenário, porque aí dentro do regime interno da Câmara dos Deputados, quando a própria subcomissão aprova, e nós já tivemos o relatório aprovado, agora vai para o plenário da CCJ, sendo aprovadas essas pautas, esses anteprojetos, cada um separado por tema, crimes contra o patrimônio, alteração da lei de execuções penais, alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto de Idoso, ele já chega com uma força maior no plenário. Então, o nosso objetivo que é encarecer o custo do crime, não só aumentar penas, mas alterar a lei de execuções penais, alterar o ECA, alterar o Estatuto do Idoso, para que, de fato, o Brasil deixe de ser o paraíso para os criminosos. Deixe de ser uma legislação que é pró-bandido, né, pró-réu, pró-condenado, né? Também. Capitão, achei muito interessante o que o senhor falou de encarecer o custo do crime. Na minha opinião, não só como procuradora, mas como professora de processo penal, eu entendo que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil e na nossa justiça é a impunidade. É a impunidade juntamente com a corrupção, os crimes de colarinho branco e o crime organizado. Então, eu também concordo que é muito importante tornar a legislação mais rígida para que o nosso sistema funcione, que atualmente é um sistema disfuncional. Então, no que se refere a isso, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a PEC da segunda instância. A PEC 199 de 2019, que está no parlamento, está parada na Câmara para ser pautada, né? E nós testemunhamos ao longo da Operação Lava Jato como era importante essa prisão em 2016, quando o Supremo entendeu pela constitucionalidade, foi um fator muito importante para não só impulsionar colaborações premiadas, mas também para que as pessoas ficassem afastadas da sociedade, né? Mas em 2019 o Supremo mudou o entendimento. Qual que é a opinião do senhor sobre essa PEC e por que ela não está tramitando com a devida urgência? É uma vergonha, doutora, nós temos a PEC da prisão após condenação em segunda instância parada, porque isso é uma pauta que todo brasileiro ele sente a necessidade. Na verdade, essa falta de segurança jurídica, o que levou e causado principalmente por decisões da Suprema Corte, que em 2016 entendia de uma maneira, e aí, nesse ano e no ano passado, entenderam de outra maneira, para favorecer ou favorecendo, não sei se foi essa a intenção deles, um ex-presidente e ex-presidiário, para que ele se torne novamente elegível, jogando por água abaixo anos e anos de trabalho da Operação Lava Jato,
A gente fica ali no Congresso revoltado com tudo isso e aí eu paro para pensar por que será que a prisão após condenação em segunda instância não anda? Porque boa parte dos deputados que hoje compõem o Congresso Nacional foram réus na Operação Lava Jato. Ou então estão na expectativa de ser, a verdade tem que ser dita aqui, ainda mais num programa como esse. Então, a nossa expectativa qual é? Que um dia nós tenhamos quórum suficiente de parlamentares, 308 votos, né, para alteração de uma PEC, para que coloque essa PEC para andar, porque isso é necessidade urgente do povo brasileiro. Fabiana. Aproveitando, capitão, eu queria saber o que teve já de positivo na mudança de legislação, como, por exemplo, a lei de execuções penais e tudo mais que pode endurecer. A gente vê que o Brasil vem nesse sistema garantista e que, inclusive, os Supremos, os ministros supremos, eles têm uma predileção por isso. E a gente viu recentemente também o Fachin dando aquela ordem, de deixar como se fosse um bunker para criminoso nos morros. É assim que eu entendo. Essa é uma análise. Das operações policiais. Eu vejo ali um território neutro para o crime atuar. E deixando o policial, tanto do Rio quanto de São Paulo, a gente vê que existe essa tendência de marginalizar a conduta do policial. Nesse garantismo penal, e a gente sabe que o policial ele sofre tanto no combate de campo quanto depois, porque ele não vai ter realmente assistência jurídica e uma série de coisas. Então, se você pudesse falar quais foram o que já foi melhorado, com o exercício aí do seu mandato e também quais são ainda as dificuldades para a população de bem do Brasil saber o que apoia. Legal. Olha, o garantismo penal, ele é a materialização do marxismo cultural no direito, Então, as instituições, e o Brasil sofreu muito a influência do marxismo cultural, foi traduzido no direito pelo garantismo penal, que enxerga o criminoso como um coitadinho, vítima da sociedade, e esquece da verdadeira vítima. Então, olha para o criminoso dizendo, olha, ele tem inúmeros privilégios e benefícios. A gente já vai ter certeza que vocês vão perguntar sobre isso, sobre saídas temporárias, visitas íntimas, auxílio reclusão no Brasil paga mais do que o salário mínimo. E aí, nesse contexto, nós temos crimes graves, onde o criminoso, primeiro, é muito difícil chegar na fase de pena. Sim. No Brasil, em São Paulo, aqui onde nós estamos, a cada 100 crimes de roubo, apenas 2 chegam na fase de pena. Nossa. Eu estou falando que os outros 98 roubos cometidos pelos criminosos de São Paulo sequer são apenados. E desses 2 que chegam na fase de pena... Você está dando você sempre fala isso, você está arredondando para cima, porque é 1,98%, estou arredondando ainda para cima. E esses 2 que chegam lá na fase de pena, o criminoso cumpre só 20% da pena. Aí entra o nosso trabalho na subcomissão. Nós estamos começando com 20% naqueles crimes mais tranquilos. Furto. Exatamente, chegando a 85% da pena nos crimes mais graves. Nos crimes praticados com emprego de arma de fogo, que são armas de guerra, nos crimes sexuais como estupro de vulnerável, crimes utilizando explosivos, a gente pode falar também sobre isso. Sim. Então, o nosso trabalho, primeiro, a minha opinião particular era que fosse como em países desenvolvidos. O encarecimento do custo do crime leva como consequência o cumprimento total da pena. Sim. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que isso foge da nossa realidade. Então, já que é difícil e que a gente não está conseguindo colocar 100% da pena, nós estamos colocando no mínimo, entrando 20%. Reincidente em qualquer crime, 50%. E daí depois passa para 60%, 75% e 80%. Dependendo do crime, se for um crime grave, como eu citei no começo, já cumpre 85% da pena. Coisa que já seria um avanço assim gigantesco dentro da nossa realidade. Perfeito. Ed. Capitão, nós temos um código arcaico de 1940, quer dizer, nada foi feito para mudar isso. A gente que faz polícia, acompanha o trabalho da polícia, da segurança pública, no dia a dia vê que é um tal de enxuga-gelo, a polícia prende, a justiça solta. E a gente, leigo no assunto, que está fora do parlamento, não vê nos deputados uma vontade política de reverter esse quadro. Então, a gente vê que o senhor está bem intencionado, que existe uma comissão séria e
O que leva o senhor a crer que realmente vai haver essa mudança agora? Porque me parece que os deputados não têm muito interesse. A maioria, o senhor estava me falando, eu fui pesquisar, são 21 deputados, né, entre aspas, bancada da bala, que eles falam, no meio de 513. Como é que vai reverter esse quadro? Quer dizer, quando que a população vai ter realmente a certeza de que vai ter a segurança esperada vinda dos políticos, que é aí que está o problema, né? Porque se mudar a lei, quem tem que mudar a lei é o legislativo. O que o senhor podia falar sobre isso? Eu podia falar o seguinte, que hoje nós temos uma ferramenta, que é a internet, e mais do que isso, a população brasileira começou a mudar. Há 15 anos atrás, em qualquer conversa na padaria, no boteco ou na reunião da família nos finais de semana, só se falava de futebol. Hoje fala-se muito sobre política. Então a população acompanha muito mais a política. E a pressão, o que eu vejo, a pressão que os deputados sofrem em cada votação e principalmente na pauta da segurança pública, talvez seja a pauta que tem a maior unanimidade, se é que a gente pode mencionar dessa maneira. Porque a população, ela não suporta mais crimes como aconteceram lá, do caso do Lázaro, lá no Distrito Federal, em Goiás. Como que um cara daquele está solto, está no convívio social? Então a pressão está tão grande. E a nossa articulação também, em que pese sermos 21 oriundos das forças policiais, tem outros tantos que não são, mas que estão na base hoje, os conservadores, eu diria, que são também favoráveis a essa mudança na legislação. E pautas como essa, né, ações pontuais como essa da criação da subcomissão, onde eu estou presidente, o deputado Carlos Jordi relator, temos a Bia Kicis como presidente da CCJ, proporciona para nós uma condição de aprovação e, de fato, alteração da legislação. Você acha que vai mudar, então? Dá para mudar? Eu não só acho, como eu estou trabalhando muito para isso. Então, eu sou otimista e tenho fé que a gente vai conseguir. Deputado, o senhor já falou da progressão de pena, que a ideia é que mude, né? Conforme o crime, em vez de todo mundo cumprir lá os 20% da pena, que é um absurdo, fica pouquíssimo tempo preso, isso vai progredir para até 85% da pena. Mas em relação, por exemplo, a saídas temporárias, né? A gente tem casos sempre estranhos de Suzane von Richthofen saindo no Dia dos Pais, por exemplo. A gente tem essas saidinhas, né? E visita íntima, que pelo que eu sei existem em outros países, mas o que pode se mudar em relação a isso? A saída temporária e as visitas íntimas? Eu tenho projetos apartados que não estão sendo tratados na subcomissão, mas dentro desse anteprojeto da subcomissão, nós estamos tratando o seguinte, olha, criminoso que comete crime grave, seja o chamado novo cangaço, crimes sexuais como estupro, ele não terá direito, crimes hediondos ou equiparados, não tem direito à saída temporária. Já é um começo, mas eu não digo que eu sou mais radical, eu digo que eu sou mais justo. Para mim, teria que acabar a saída temporária. Por isso, eu apresentei o PL 40... Para todos? Para todos os crimes. PL 486, um dos primeiros que eu apresentei, de 2019. Não tem. Saída temporária é um absurdo, é mais um benefício que só no Brasil existe. Aí vamos lá para visita íntima. Não, e tem um percentual alto de presos que são liberados e não voltam. Né? São dois casos. Primeiro, as matérias tendenciosas, digo, não, mas foi só 8% que não voltaram. Só que quando você vai para números absolutos, aqui em São Paulo, 8% de 37 de 40 mil, são milhares de criminosos que deveriam estar presos e estão no convívio social, não voltam e nas ruas eles não vão procurar emprego. Um criminoso que é foragido da justiça, ele vai novamente roubar, traficar e por aí vai. E a Polícia Militar, olha que legal, o Centro de Altos Estudos da Polícia Militar, que é onde os capitães realizam o mestrado profissional e os majores e tenentes-coronéis realizam o doutorado profissional para progredirem na carreira, eles realizaram um estudo. Nesse caso, foram os capitães do CAO, né, o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Durante o mestrado profissional, eles analisaram 2 dias nesse ano aqui, Lacombe. No dia 8 de abril, todos os flagrantes que a Polícia Militar realizou no dia 8 de abril de 2021. Do montante de 100%, 47% dos criminosos presos, ou seja, quase 50%, que foram presos pela Polícia Militar, deveriam estar cumprindo pena em regime fechado e não estavam. Ou foram beneficiados por saídas temporárias, ou por regime semiaberto, que na verdade aquela tornozeleira acaba não funcionando para absolutamente nada. Aí, para não ficar um trabalho parcial e para tirar a dúvida, eles falaram, já fizemos dia 8 de abril, vamos fazer agora, dia 5 de agosto novamente, na outra saída temporária. E fizeram. Qual foi a surpresa? Menos para nós, que já conhecíamos isso na pele. Aí foi mais equiparado, foi 50% dos criminosos presos em flagrante em todo o estado de São Paulo.
deveriam estar presos em regime fechado. Então, quando se fala assim, ó, todo mundo luta, briga para acabar, para diminuir 5%, 10% dos indicadores criminais, que já seria uma baita de uma queda na criminalidade. Eu vou além. Quer baixar para 50%? É só acabar com esse absurdo que são, na verdade, né, as saídas temporárias, a audiência de custódia, a liberdade condicional e por aí vai. Essa audiência de custódia, daqui a pouco vem o juiz de garantias, que eu espero que continue ali, né, brecado, vamos ver. Eu vou insistir nesse ponto da saída temporária, que eu acho que é uma questão, concordo plenamente com o senhor, eu também sou terminantemente contra, eu acho que a legislação tem que ser cumprida, então cometeu crimes graves, eu também sou contra essa progressão, daqui a um sexto já muda, eu tenho uma visão, o garantismo integral, digamos assim, né, que os garantistas, né, os que se intitulam garantistas, né, são juristas, são juízes que veem apenas o lado do criminoso, apenas o lado do réu, né? Vê todos os benefícios que podem ser concedidos ao criminoso e esquece da vítima, esquece da sociedade. Então, até eu tenho uns números aqui sobre as saidinhas. Em janeiro de 2020, 1.400 presos não retornaram ao presídio. Em dezembro, na saidinha de Natal, 1.700 não retornaram. E isso já vai resultar num deslocamento de força policial, de dinheiro público só para recaptura, fora aqueles que cometem vários crimes, como o próprio Lázaro, que o senhor mencionou, né? Que estava na saidinha de Páscoa e matou, torturou e estuprou, né? E eu só queria lembrar que a gente tem que lembrar os bons projetos que foram apresentados, né? Dentre eles o pacote anticrime, pelo ex-ministro Sérgio Moro, pelo o governo federal, que proibia as saidinhas para os crimes hediondos, né? Que já ajudaria se fosse aprovado, né? Então, eu queria saber do senhor, se é que houve uma conversa com seus colegas, né? Por que eles foram contra aprovar a impossibilidade da saidinha para os que cometeram crimes hediondos? Infelizmente, porque eles fizeram um acordo com deputados que defendem comunismo e socialismo. E eu não faço acordo com esses deputados. Eu sou assim, do jeito que vocês estão me vendo aqui, todos estão me vendo, eu sou exatamente igual lá no Congresso Nacional. Para mim não tem acordo para beneficiar criminoso. Acordo é só para beneficiar a população, a sociedade, aquele que merece, a nossa vítima, como a senhora mencionou. A vítima está sendo sempre esquecida. E aí o que nós fizemos, doutora? Nós resgatamos essa parte do pacote anticrime e trouxemos para a nossa subcomissão. Algumas coisas nós estamos aproveitando. Por exemplo, o fim das saídas temporárias para crimes hediondos ou equiparados é algo que nós estamos aproveitando. Agora eu vejo que nós temos mais ambiente para aprovação. O senhor acha que haveria essa possibilidade, então? Ah, sem dúvida. E nós vamos trabalhar para isso. E contando com o apoio maciço da população, que também não entende e fica revoltada com essa situação. Que não acredita nessa história de que todo bandido é uma vítima da sociedade, não compra essa bandidolatria. Eu acho que a maior parte da população brasileira com certeza não compra isso. Não, sem dúvida. E não existe recuperação, ressocialização melhor do que o trabalho. É que, infelizmente, a nossa... E tem um caráter punitivo, né, deputado? Sim, as pessoas meio que esquecem do caráter punitivo de uma pena. E serve, inclusive, para isso. E assim, a nossa Constituição cidadã não pode obrigar aquele preso a trabalhar, só aqueles que querem para efeito de diminuição, né, de remissão da pena. Então, eu acredito muito nisso, porque esses 1.400, 1.700 que saíram e não voltaram, como eu disse, eles não estão trabalhando na formalidade. Existe uma escalada de crime no Brasil, né? Então, você que já foi policial de campo, capitão, consegue enxergar muito bem, né? Começa no furto e vai escalando, escalando, escalando. Então, o Lázaro foi um caso desse que a gente pôde acompanhar. E o incrível é que existe um departamento técnico das polícias, né? Por exemplo, a polícia científica, que no caso do Lázaro laudou, dizendo que ele era incapaz de permanecer na sociedade porque era uma pessoa extremamente violenta. E o juiz... ele resolveu não acatar aquele laudo técnico. Então, assim, trazendo até para a gente saber, eu sei que a realidade da polícia aqui de São Paulo, da PM, você sabe, São Paulo é tida como uma das melhores polícias, né, do Brasil. E essa parte técnica dessa parte de perícia, também sabemos que temos ali, perto do Brasil, nós somos bem... E essa parte todinha aí, em relação aos policiais, o que pode ser feito para melhorar a vida do policial? Porque a gente sabe que tem dificuldades sendo criadas, né? Sim. Então, armamento a gente sabe que às vezes, né, vocês lidam com bandidos de fuzil, né, que não seria permitido, e tem uma série de outras coisas também que a gente vê que a vida do policial tem se tornando cada vez mais difícil. Então, o que tem também de projeto, e é que eu já aproveito para emendar a pergunta em relação ao novo cangaço,
porque a gente sabe também que os policiais ali, eles ficam praticamente à mercê de bandidos extremamente violentos, né? Nós temos dois pontos, dois extremos aqui. O primeiro é a certeza da impunidade por parte dos criminosos. E por parte do policial, cada vez mais, o policial está pensando para agir, mesmo estando ali em legítima defesa, correto. Por quê? Porque a falta de segurança jurídica para o policial atuar, veja só vocês, o policial ele age fardado, representando o Estado, Sim. defendendo a sociedade, eventualmente troca tiros com um criminoso armado com um fuzil. Se eventualmente isso gera um processo, o criminoso morre, o policial, a instituição, o Estado, todos viram as costas para o policial. E se esse processo, essa ocorrência torna um processo criminal, o policial é obrigado a pagar do bolso dele a defesa. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a chamada segurança jurídica, retaguarda jurídica, que o presidente Bolsonaro tentou enviar junto com o ex-ministro Sérgio Moro no pacote anticrime, que foi tratado pelos deputados aí da esquerda e por boa parte da imprensa como carta branca para matar. Longe disso, porque nessa guerra irregular, o policial é aquele cara que está no meio da fogueira, sem proteção, e que nós temos o dever e a obrigação, nós deputados e nossa sociedade, de defendê-lo. Então, o policial hoje aqui e o criminoso, na outra ponta da linha, cada vez mais benefícios e a certeza da impunidade. Veja só, a senhora mencionou lá o Novo Cangaço. Vamos Sim. lembrar da última ocorrência em Araçatuba agora. Nós tivemos lá mais de 20 criminosos armados com fuzis, 10 veículos blindados. O criminoso que foi preso, Lacombe, depois, pela investigação da Polícia Civil, ele falou, informalmente, né, até onde se sabe, eu investi R$600 mil, porque tem contratação de mão de obra especializada, já estão assim os criminosos. Ele investiu 600 mil para poder lucrar com o dinheiro da explosão dos caixas eletrônicos. Quando eu falo custo... Por isso que já foi solto, né? Aí é que eu ia chegar. Desculpa. Ele foi solto na audiência de custódia. Gente do céu, audiência de custódia é uma aberração jurídica incorporada no nosso ordenamento jurídico por conta de um pacto, um tratado internacional que o Brasil foi signatário, só que ele não é exequível aqui a aplicação dele. Os dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do ano de 2020, de 1.071 casos, 78% dos presos em flagrante, 78%, foram postos em liberdade. E nesse caso aí teve até um escudo humano, né? Colocaram vítimas, né, cidadãos lá de Araçatuba, moradores, como escudo humano na troca de tiro. Nós chegamos no ápice. E aí a polícia faz um baita trabalho investigativo, tem o trabalho repressivo, policiais alvejados, um cidadão, coitado do cidadão, lamento muito, que foi mexer no artefato ali por curiosidade e teve os 2 pés amputados. Se isso daí não é terrorismo e não é guerra, eu não sei mais, né? A gente não precisa olhar para o Oriente Médio para esperar terrorismo, nós temos aqui. Só que qual que é infelizmente, a nossa desvantagem? Que o terrorista aqui no Brasil é tratado como um coitadinho, uma vítima da sociedade. E apesar de preso, depois de um processo longo, demorado e difícil, ele é posto 24 horas depois em liberdade. Bom, o deputado conhece a história, Ed, também do assaltante que invadiu meu apartamento, eu capturei, entreguei à polícia, foi solto na audiência de custódia. Foi solto porque não representava perigo, né? Nenhum, né? Pessoa boa. Exatamente. O furto é um crime considerado como um crime banal. Então, eu posso furtar e não sendo pego em flagrante, que no caso do Lacombe foi pego em flagrante, a gente acompanha a reportagem, na audiência de custódia soltou. Eu queria perguntar para o senhor, voltando às saidinhas, né, que o senhor falou, o senhor disse que é contra a saidinha. No caso, a saidinha, elas acontecem, na minha opinião, porque, além de ter todo esse clamor da esquerda, de humanização, tudo tal, porque também não existe, né? Eu vejo nas outras... Eu sempre culpo os deputados, eu me desculpo porque eu acho que... Mas o senhor está certo, eu também culpo porque os tem meus que culpar, pseudo-colegas. É dali que vem, né, tudo que poderia estar mudando. Então, Sim. por exemplo, as cadeias, o senhor conhece tanto quanto eu, que já, né, trabalha com isso há tantos anos, eu conheço praticamente todas aqui de São Paulo, não recupera ninguém. Sim. Ali é um depósito de lixo total. Então, a pessoa vai para lá sem a expectativa de recuperação. Então, quer dizer, eu acho que, né, conversando com parlamentares e também com a polícia,
dizendo o seguinte, eles soltam porque se deixar preso não tem espaço. Construção de cadeia ninguém quer, porque é difícil, os moradores envolvem toda a população. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, então, se não soltar, fica dentro. Se ficar dentro, não recupera. Como é que a gente faz essa matemática? É complicado, né? Porque se você quer a recuperação do bandido, ou você então decreta a pena de morte e exclui totalmente, né? Que não dá, ou você recupera, mas você não consegue recuperar porque não tem estrutura. O que o senhor poderia falar sobre isso? Excelente pergunta, porque a gente eleva o nível do debate. Aqui não se trata de simplesmente aumentar a pena. Aumenta a pena disso, aumenta a pena de roubo, aumenta a pena de... Não é disso que se trata. Eu falei no começo da reforma do sistema de justiça criminal. Passa pela alteração, e um dos pontos principais é sim a alteração não só da legislação, mas das legislações, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, e passa pela reestruturação das polícias como um todo, de como se fazer polícia. Lembro que no Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau são as 3 grandes potências que têm esse sistema, que a PM faz uma parte e a Polícia Civil uma outra parte. Então, eu sou um ferrenho defensor do ciclo completo de polícia. Além da reformulação do sistema policial, chega no última ponta ali, que é o sistema prisional. Esse tem que ser tratado com muita responsabilidade, porque como o senhor mencionou, infelizmente nas cadeias, ou o criminoso ele não é recuperado, ou pior, ele vai fazer uma especialização, uma pós-graduação. Ele se envolve lá, e casos assim... aos milhares a gente pode exemplificar. Ele entrou um ladrão, um furtador, um 5-7, né? O criminoso que comete o roubo, mas que roubava um celular, um carro, chega lá, ele se especializa, sai de lá já pertencendo à facção criminosa, com uma outra habilidade, com outros contatos. Então, o que precisa ser feito? Isso quem falou não fui eu. Eu uso sempre o exemplo do famoso economista norte-americano Gary Becker. Ele escreveu a Teoria Econômica do Crime, e nessa obra, que foi ganhador do Nobel, inclusive em 92, ele encara o crime como uma atividade econômica. E o que ele diz? Olha, em países desenvolvidos, para termos a criminalidade baixa, temos que encarecer o custo do crime, tornar o crime caro. E no Brasil a gente faz justamente o contrário. O crime é muito barato para os criminosos, o crime acaba compensando. E lá na ponta da linha, no sistema prisional, mas precisa construir mais presídio. Então vamos construir. Num primeiro momento, acho que alterando a legislação, endurecendo e encarecendo o custo do crime, vai ser necessário, até que os criminosos entendam que não vale mais a pena. Depois de um certo momento, automaticamente as cadeias vão diminuir a sua população carcerária, porque o crime não vai ser mais um negócio altamente lucrativo, não vai valer mais a pena ser criminoso no Brasil. Esse é o ponto que nós estamos querendo chegar, como fez Rudolph Giuliani lá na Tolerância Zero em Nova York. Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Em quanto tempo isso, o senhor acha que... Olha, não adianta a gente achar que em 2 anos a gente vai mudar a realidade. O que eu digo é o seguinte, eu já combati o pior dos combates, que era o da rua, enfrentando criminosos do PCC com fuzil, arriscando minha vida, já troquei tiro inúmeras vezes na Polícia Militar, defendendo a sociedade. Então, enquanto eu estiver lá, vocês podem ter certeza que eu vou estar lutando nesse campo de batalha tão importante quanto o aqui, né, o das ruas aí que os policiais tanto fazem no Brasil. Deputado, em relação à cobertura da imprensa de assuntos ligados à segurança pública, o que poderia mudar? Por exemplo, sou carioca, no meu estado a gente vê muito uma imprensa que dá às vezes a ideia de que a população de bem das favelas, das comunidades, essa população de bem é refém das forças de segurança e não dos traficantes que dominam aquela área, né? A gente tem uma imprensa que demoniza muito o trabalho da polícia. De que maneira isso poderia mudar? Isso faz parte da guerra cultural deles, né? Eles querem criar uma narrativa de que, olha, os policiais são opressores daquela comunidade, tratam o criminoso como um bonzinho, um coitadinho que ajuda. Isso é mentira. Eu vivi isso por 16 anos aqui em São Paulo. A maioria dos moradores das favelas, das comunidades, eu falo favelas porque eles mesmos se intitulam assim, né? Tem CUFA, Associação de Favelas, não tem problema. Eu já conversei com vários moradores, eles não se importam. Então, a maioria dos moradores das comunidades e das favelas, eles se revoltam com essa atitude. Tanto é que boa parte das ocorrências que nós, policiais, acabamos descobrindo, quem são os criminosos, onde eles escondem um arsenal bélico ou as drogas, parte dos moradores das comunidades. Então, é mentira essa afirmação que a imprensa tenta vender, que a polícia é opressora. Pelo contrário,
A polícia, na verdade, ela não deixa que um estado paralelo seja criado. Infelizmente, no seu estado, Lacombe, lá no Rio de Janeiro, isso começou lá atrás com o Brizola, que falou, a polícia está proibida de subir o morro. Olha o que aconteceu. Criou-se um estado paralelo e o pior, com criminosos fortemente armados, muito mais bem armados do que os próprios policiais, e aí fica difícil depois você reverter essa situação. E pior, o que a gente achou que seria algo lá do passado, volta a ocorrer agora por uma decisão da Suprema Corte, no auge da pandemia. A decisão foi do Fachin, mas tem que lembrar que quem originou, quem fez esse pedido foi o Partido Socialista Brasileiro e ONGs que são pseudo-defensores dos direitos humanos. Aí o Fachin diz, não, a polícia está proibida de subir o morro, que a gente costuma dizer na informalidade, proibido de realizar a operação. Mas a quem interessa a interrupção das operações policiais nas favelas e morros cariocas? Depois, para reverter esse cenário, é muito difícil, a história nos mostra isso. E o pior, né? Lá na frente vão querer culpar o coitado do policial por essa tragédia que é anunciada. Já falamos sobre isso, né, também, do judiciário se envolvendo num assunto que é estadual, né, que seria da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Sim. do Governo do Estado, né, que é Segurança Pública. Sim, até a minha pergunta ia ser para o judiciário agora. O senhor mencionou o STF, né? O senhor tece algumas críticas, né, aos seus colegas, né, que por muitas vezes eles não aprovam essas leis que endurecem um pouco mais a punição, que tratam os criminosos de uma maneira que deveriam ser tratados, né? Porque muitos têm um viés mais progressista, né, e que tem as pautas, né, dos direitos humanos, né, como se defender a vítima não fosse defender os direitos humanos, né, como se defender a sociedade não fosse defender os direitos humanos. E também, por boa parte, infelizmente, está envolvido em escândalo de corrupção, né, até nos mandatos passados, né, antes do senhor ser eleito, mais da metade dos deputados estavam envolvidos em algum inquérito, alguma investigação. Agora, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao STF, porque o STF também, ele, no meu entendimento, é uma corte extremamente garantista, que profere decisões que coloca na rua perigosos, pessoas perigosas, né? Criminosos de sangue, como o goleiro Bruno, como o André do Rep, né? Um grande criminoso do PCC, e também que não se refere aos crimes de colarinho branco da Lava Jato, com as anulações dos processos do ex-presidente Lula, do Eduardo Cunha. Então, na sua opinião, em que ponto o STF corrobora para essa visão garantista e protetiva aos criminosos? A Suprema Corte é a materialização de tudo isso. Mas o problema, doutora, que eu vejo, primeiro, a gente fica discutindo muito no Brasil e no Congresso, né? Muitos deputados ficam discutindo ali a consequência. E nós, deputados, parlamentares, temos que atuar na causa, pensar o Brasil a médio e longo prazo. A situação hoje é lastimável da nossa Suprema Corte com relação a decisões garantistas. E olha só, a senhora exemplificou o garantismo para criminosos do colarinho branco, com casos assim extremos, do Lula, do Eduardo Cunha. Na verdade, o Lula é efeito cascata, né? Acabaram beneficiando, anulando, então uma série de outros réus e condenados, é óbvio que iriam solicitar e iam seguir a mesma linha de raciocínio de defesa. Aí você tem o André do Rep, um criminoso da facção que domina o Brasil, não é nem mais o estado de São Paulo, que demorou anos e anos para ser capturado, e aí no primeiro dia que ele põe o pé na rua, o que ele faz? Some. E para recapturar um criminoso desse nível, será muito difícil. Mas voltando ali no raciocínio de atuar na consequência e não na causa, o que nós temos que pensar o Brasil nos próximos 20 anos, é alterar a maneira como os ministros da Suprema Corte são colocados no STF. Aí eu apresentei uma PEC, infelizmente não consegui ainda colher as 171 assinaturas, porque eu engessei ali o rol de pessoas que podem ser nomeadas para serem ministros. E estão entre eles juízes federais ou estaduais, membros do Ministério Público estaduais ou federais e advogados. Desde que, aí vem alguns poréns, não tenham, no mínimo, 55 anos de idade, não tenham sido advogados de nenhum partido político, de nenhum movimento social, não tenham sido filiados em nenhum partido político e não tenham exercido nenhum cargo comissionado. E todos esses, sem exceção, doutora, com um mandato de 10 anos. Aí a gente começa a melhorar, a ter uma corte mais isenta, sem os popstars, é só no Brasil que... E sem as indicações, né? Porque eles são indicados, né? É óbvio. E aí esse indicado, seja por uma figura ou por um grupo político que essa figura acaba representando, fica devendo favor político. Então, esse que é o problema. É fazer valer a suspeição que já existe, né? Que deveria existir. É isso.
Isso é pensar no problema e numa solução para um médio prazo. No Senado tem uma PEC interessante também nesse mesmo sentido, também que estabelece um mandato de 10 anos. Então, essa é uma questão também que a sociedade deveria prestar atenção nisso, que seria bem interessante. E ficam aqui me buzinando. Qualquer dia a gente vai receber aqui um juiz do STF no centro da mesa aqui, talvez com essa mesma bancada de entrevistadores, ou o Derrite também passe aqui, o deputado passe aqui a entrevistar. Então, espaço aberto sempre para o STF, que a gente cita tanto. Fabiana. Eu queria aproveitar também e perguntar em relação a essa mudança do Código Eleitoral, que na minha visão, como advogada, criou cidadãos de segunda classe. E aí, como policial, acho que ex-policial deve ter doído demais, né? Porque essa questão da quarentena. Por quê? Porque todas essas pessoas, e como que está a situação, existe como reverter, porque para nós, da sociedade civil, é inadmissível que juízes, policiais, bombeiros tenham que cumprir uma quarentena, enquanto outros já com a ficha limpa, não tão limpa, já estão assumindo cargos, né, eletivos. Então, é uma disparidade absurda. Olha, doutora, imagina a minha situação no dia da votação, porque é importante a gente salientar que nós vencemos no voto, no primeiro momento. Então, para o pessoal entender a pergunta da doutora, alteraram o Código Eleitoral, que é uma lei complementar, dizendo o seguinte, olha, policiais, militares, juízes e promotores, para se candidatar, para concorrer a algum cargo eletivo, tem que estar, no mínimo, eram 5 anos, aí alteraram para 4 anos, afastado das suas atividades. Primeiro, vamos entender o contexto como um todo. Eu enxergo como uma clara retaliação à Operação Lava Jato, ponto. Porque nós temos mais de 150 deputados que estão lá, que ou foram réus, ou são réus ainda, ou responderam durante esse processo de investigação. Então, para mim, é uma clara retaliação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, sem ser personalíssimo, citar nomes, né? Mas é. E no segundo ponto, há uma tendência de que casos como o meu, que policiais estavam ali cansados, insatisfeitos da fragilidade da nossa legislação, falaram, olha, peraí, o campo de batalha é lá que eu tenho que alterar. E se candidataram e tiveram sucesso. Sim. Sem campanhas milionárias, sem apoios de empreiteira, sem apoio de grandes figuras políticas, a gente conseguiu uma votação, eu julgo até expressiva, comparado ao dinheirama que se gastam aí, outros, né, para serem eleitos. Então, nesse contexto, eles quiseram atacar a Operação Lava Jato e frear esse avanço e esse aumento da representatividade das categorias policiais. E aí o exemplo esdrúxulo que eu uso é o seguinte, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Um policial realizando uma investigação de um criminoso corrupto, um promotor que oferece uma denúncia contra esse criminoso, recebe toda a informação do policial, o juiz que realiza a condenação e o criminoso corrupto por último. Desses 4, o único que não é obrigado a cumprir uma quarentena segundo o novo Código Eleitoral é o corrupto. Os outros 3 não têm o direito democrático garantido. Nós ganhamos no voto, eles apresentaram uma emenda aglutinativa, um tapetão, e aí aprovou-se na Câmara e no Senado, agora vai para as mãos do presidente. Eu tenho total confiança, até porque o presidente já falou publicamente que irá vetar. Aí o nosso trabalho na Câmara e também no Congresso, né, Câmara e Senado, sustentar o veto do presidente. A vantagem nossa é que quando existe o veto e a lei complementar, o ônus recai sobre eles que querem de fato derrubar o veto numa maioria de no mínimo 257 votos. Então nós temos uma expectativa boa para que isso não se torne uma verdade, que seria, de fato, colocar esses profissionais como segunda categoria. A população ainda cobrar, porque temos chance, né? Vamos cobrar os nossos deputados e senadores para que após o veto do presidente, nós sustentemos o veto lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Deputado, eu ia perguntar para o senhor o seguinte, com relação ao fundo eleitoral, né? Porque muita gente eu vou agora dar uma de população, muita gente me questiona, que nem o senhor falou agora da polícia, que o policial quer ir para lá para saída, né? Enfim, faz um trabalho que não é dele porque ele está cansado do que já faz. Sim. É isso que a gente escuta no dia a dia. O senhor é a favor do fundo eleitoral? O senhor é a favor desses benefícios que os deputados recebem? Por exemplo, o senhor tem na verdade, usa o auxílio aluguel lá, né? Não conseguiu o apartamento que fosse dado. Não, mas eu não faço uso do auxílio moradia. Não faz.
que o senhor acha das pessoas que fazem uso do auxílio moradia, do paletó, do gráfica, enfim? Olha só, a gente tem que combater privilégios. E mais do que palavras, exemplos, acho que são as melhores maneiras da gente convencer a população. Então, já vou chegar no fundo, mas o primeiro ato público meu, como deputado, no primeiro dia de mandato, após tomar posse, foi assinar um requerimento abrindo mão da aposentadoria especial, da qual eu teria direito. Eu entrei nesse assunto justamente por causa disso. Eu sei que o senhor tinha... Eu abri mão, abriu mão, porque eu sabia que nós estava em pauta, né? O governo falava muito de uma reforma da Previdência. Como que eu teria coragem de votar uma reforma da Previdência, onde a média da população passa 40 anos trabalhando para receber um salário mínimo, e um deputado que tem ali alguns poucos anos de trabalho e tem direito a uma baita de uma aposentadoria gorda, que não é a realidade da maioria da população. Então, eu assinei esse requerimento e abri mão da aposentadoria especial. Qual foi a minha triste surpresa? Que não fomos nem 30 deputados que fizemos isso no universo 513. Fora isso, eu procuro economizar e consigo economizar mais de 60% da minha cota parlamentar, do recurso público que eu teria direito. E no caso do fundo, respondendo aí a tua pergunta, eu votei contra o fundão eleitoral em 2019 e votei contra a LDO nesse ano de 2021 por haver nela a previsão do aumento de 2 bi para 5,7 bi do fundão. Esse tema ficou... Muita gente acabou caindo em contradição, não, mas eu votei a favor disso, daquilo. Só de haver o aumento, a previsão de aumento do fundão de 2 bi para 5,7 bi, eu votei contra nesse ano. Então, o senhor foi eleito pela internet, né? Quer dizer, não precisou desse fundo. Eu te questiono isso exatamente. Sim. Que é desnecessário. Isso mancha um pouco a imagem dos deputados, do Congresso, e isso atrapalha nessas votações que a gente está citando aqui. Foi só um parecer. E assim, se a gente for parar para pensar, em ano de pandemia, quanto que a gente não conseguiria usar em recursos para a saúde e para a população, nesse aumento do fundo eleitoral? Então, propostas para uso do fundo partidário, do fundo eleitoral no combate à Covid, houve, né? Sim, várias, mas não chegaram nem a ser cogitadas. Eu acho que o salário dos parlamentares, se você for pensar num parlamentar como um gerente, um grande executivo, eles são baixos. A questão toda é isso que o Ed trouxe, todos os penduricalhos, todos os benefícios. Então, eu acho que o salário de um deputado poderia ser 3 vezes o que é, sei lá, na faixa de 100 mil, um pouquinho mais do que isso, mas com menos regalias, menos benefícios, menos gastos extras, menos assessores. Porque isso mancha sem dúvida. A imagem. Assessores. Pega um trabalho. Primeiro que eu fiz processo seletivo no meu gabinete. Então, eu tenho lá nos quadros em Brasília, eu tenho o Diego, que é assessor jurídico, ele é mestre e doutor em Direito Constitucional em Portugal. Eu tenho aqui em São Paulo um coronel aposentado da Polícia Militar que tem especialização em políticas públicas numa universidade conhecida. Não sei se pode falar o nome, porque isso... Por favor, claro. No INSPER, aqui em São Paulo. Não tem problema então, eu fiz, dentro do processo seletivo que eu construí, eu montei um quadro extremamente técnico e eu tenho o gabinete em Brasília, um escritório na capital São Paulo e um em Sorocaba, que eu sou filho da terra sorocabana, e mesmo assim, Lacombe, eu teria direito a 25 assessores, eu tenho uma equipe enxuta com 15 e consigo atender a demanda e realizar um trabalho. Então, concordo contigo, acho que nós temos que combater os privilégios, e a melhor maneira é dar o exemplo. Também. Só falar de assessores, né? Eu, como procurador, tenho 4 assessores, né? 2 estagiários e 2, um formado em Direito, outro não, né? Então, veja, nós que investigamos, né, pessoas que cometeram crimes de corrupção, 1/3 do número de assessores de muitos que cometem os crimes e se tornam nossos investigados e réus, né? Mas, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o sistema eleitoral, do sistema proporcional, porque eu sempre costumo falar nas minhas redes sociais, nas minhas entrevistas, né? Até a gente falou agora sobre isso, a gente tem que cobrar o seu deputado, porque não basta votar, tem que cobrar, mas no meu ponto de vista, infelizmente, a grande maioria dos deputados que lá estão na Câmara não foram eleitos pelo voto direto, né? Mais de 500 deputados, apenas 27 receberam votos suficientes para ingressar na Câmara, né? Embora muitos que tenham entrado pelo voto proporcional sejam excelentes deputados, né? Então, eu queria saber qual que é o seu entendimento, qual sistema você acha que representaria melhor a sociedade brasileira, qual que você defenderia, o senhor, desculpa. Eu acho o nosso sistema injusto, doutora. Por que ele é injusto? Porque eu vou tentar explicar para a nossa população o que é o sistema proporcional. Nós estamos em 5 aqui, ó. Nós estamos no mesmo partido. Então, é claro que eu vou elencar ela, né, com todo respeito. A doutora Tameia Danelon, entre nós 5 aqui, é aquela que representa os valores e os anseios daqueles 80 mil eleitores que votaram na senhora.
Aí eles pegaram, depositaram voto porque a senhora combate a corrupção, contra os privilégios, é a favor de acabar com a impunidade que os criminosos possuem no Brasil e votaram na senhora, os 80 mil. Só que o coeficiente eleitoral para se fazer a cadeira de um deputado federal em São Paulo é assim, soma-se todos os votos daquele partido ou daquela coligação, quando atinge 300 mil votos, fez uma cadeira. Quando atinge 600 mil votos, 2, 900 mil, 3 e por aí vai. Então, vamos supor que nós aqui pertencemos a um partido e nós somamos aqui 920 mil votos. A senhora representa esses valores e princípios, mas o Lacombe fez 120 mil votos, o Ed fez 150, eu 180, a senhora fez 80 e a doutora Fabiana fez 70. Na verdade, os 80 mil votos da senhora ajudaram a eleger nós três, que às vezes temos uma posição completamente antagônica àquilo que a senhora defende. Então, por isso eu sou favorável às candidaturas avulsas, independentes, sem aquela questão de estar atrelado a algum partido político. Por quê? Porque no Brasil, com 28 partidos políticos, você tem dentro de um mesmo partido, eu que estou no Progressistas, desde que iniciei, que sou conservador, aluno do professor Olavo de Carvalho, eu sou armamentista, defendo o direito, para mim o direito não deveria nem ser constitucional, deveria ser direito fundamental, posse e porte de arma de fogo no Brasil, totalmente contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor de segurança jurídica para as polícias e que criminoso cumpra a sua pena na integralidade, mais do que isso, até trabalhe na cadeia. Só que você tem em outros estados da federação, deputados com viés mais progressista dentro do mesmo partido. Por quê? Porque são 28 partidos. E aí, não é igual nos Estados Unidos, que os democratas, tá com a esquerda, democratas representam ali aquele pensamento e os republicanos o outro. Daí a pessoa votou naquele partido, tem a mesma linha, não foge muito, né? Então, nesse contexto, eu sou a favor de candidaturas avulsas, e esse sistema proporcional é injusto. Nós tentamos alterar aprovando ou o distritão seria o seguinte: de todos os partidos políticos, os candidatos, não importa o partido político, os 70 mais bem votados em São Paulo entram, não importa a coligação. Isso não foi aprovado, por quê? Porque tiraria o poder dos caciques, dos donos dos partidos. Aí partimos para uma outra possibilidade, o tal do distritão misto, onde em São Paulo é metade, 35 entrariam os 35 mais bem votados e os outros 35 representando determinadas regiões. Então, ou na capital, ou representando Sorocaba. Também não conseguimos. E aí ficou o sistema proporcional. Eu gostei que o Senado derrubou as coligações proporcionais. Então, agora cada partido vai ter que montar a sua chapa, e aí, pelo menos se ele quiser, estou votando no Derrite, mas deixa eu ver quem são os outros partidos. Vou avaliar isso também. Hoje, conversando com o deputado federal Capitão Derrite. Deputado, facções criminosas. Como é que a gente combate esses grupos que cada vez têm mais poder? Lacombe, a gente tem que seguir o que foi feito nos Estados Unidos e em países desenvolvidos da Europa. A neutralização das grandes lideranças, isso é muito importante, e investigar o lastro do dinheiro. Hoje, o PCC aqui em São Paulo, que é a maior facção do Brasil, que já extrapolou os limites territoriais da nossa nação, eles viraram uma empresa e o objetivo deles é lucrar. Então, nós temos que combater essa lucratividade, como eu falei no começo. Encarecer o custo do crime com investigação, com inteligência policial e com rigidez na legislação quando um criminoso que exerce certa liderança sobre essa facção, ele é preso, não liberando ele através de decisões judiciais e muito menos deixando que ele controle o crime organizado e a facção criminosa de dentro dos presídios. E aí, nesse contexto, nós tivemos um avanço, porque as lideranças elas foram, nos últimos 2, 3 anos, isoladas, saíram daqui de São Paulo e foram para os presídios federais. Mas lavam dinheiro de tudo que é jeito, né? Sim. Essa que é a questão, é difícil de investigar. Vamos lá, Deputado, Fabiana. eu sei que você tem um projeto importante, o PL 149 de 2003, que vai mudar o crime de terrorismo no Brasil. E eu tenho uma preocupação particular desses movimentos sociais revolucionários que invadem propriedades privadas. Então, tem alguma coisa nessa vertente? Tem. Esse projeto, olha só, doutora, esse projeto é de 2003, do deputado Alberto Fraga, autoria dele, alterando a tipificação do terrorismo no Brasil. Esse projeto ele foi caminhando, 28 projetos de lei foram apensados a ele. E aí, na Comissão de Segurança Pública, foi designado o relator.
E nós temos a triste realidade no Brasil de terrorismo, só ser considerado um crime de terrorismo, condutas relacionadas à xenofobia, a questões de etnia, religião, raça. Então tem que estar atrelado a isso para se considerar terrorismo, o que não faz parte da realidade. Nós citamos o caso de Araçatuba, temos o caso de Criciúma, onde o policial encontra-se acamado até hoje, Botucatu e tantos outros desse chamado novo cangaço, que são de fato, que levam de fato terror e pânico para as populações dessas cidades. Além disso, aí eu fui o designado relator e no meu relatório eu apresentei várias alterações que consideram e passam a tipificar o que é terrorismo no Brasil. Então, crime de roubo com armas de guerra, com fuzis, terrorismo. Explodir caixas eletrônicos para retirar as quantias em dinheiro, terrorismo. Fechar as vias e queimar ônibus, caminhões, com o intuito de obstruir a passagem das forças de segurança, terrorismo. E aí vem essa parte que a senhora perguntou. Criminosos travestidos de movimentos sociais, armados para invadir propriedade privada, no meu relatório foi considerado terrorismo e nós já aprovamos na Comissão de Segurança Pública. Agora vai para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CCJ e plenário. Importante avanço, hein? Importante avanço, a gente vai continuar lutando para que isso se torne realidade. Pelo trabalho. Obrigado. Também. Então, ainda nesse mesmo assunto que o senhor falou no começo da resposta, o governo federal, logo no início do cumprimento do seu mandato, ele adotou medidas novas para isolar essas lideranças, né? E também teve muito êxito no que se refere a grande número de apreensão de armas e de substância entorpecente no que se refere nas fronteiras. Então, essas medidas para dificultar, digamos assim, a vida desses criminosos, né? Do PCC e outras criminosos organizados, elas continuam aplicadas? Não teve nenhum tipo de tentativa de flexibilizar essas medidas? Essas importantes medidas que foram tomadas não só pelo governo federal, algumas delas que iniciaram aqui pelo brilhante trabalho do GAECO, que é um grupo de investigação ao crime organizado, liderado pelo promotor Dr. Lincoln Gaquia, que investiga e atua no combate ao crime organizado há muitos anos aqui em São Paulo. Ele foi quem solicitou que o Marcola saísse lá de presidente Venceslau e fosse transferido para os presídios federais. Então, o que eles fizeram, na verdade? Aquilo que o Gary Becker falou de neutralizar a participação do líder da facção criminosa no presídio, para que ele não mais seja o comandante das facções, o líder no interior do presídio, ele colocou em prática. E aí o governo federal vem nessa conjuntura, na época era o ex-ministro Sérgio Moro, que também recebeu e isolou. Então, eles estão isolados, enfraquecidos e desarticulados. Isso é importante. Agora, tão importante quanto isso é, de fato, punir essa lavagem de dinheiro que gera bilhões, trilhões de reais. Essa economia ilícita movimenta, Lacombe, trilhões de dólares por ano. A economia ilícita, se fosse um país, seria talvez a 7ª, 8ª potência do mundo, pelos trilhões de dólares que ela movimenta. E o Brasil, doutor, é importante a gente salientar isso. Infelizmente, nós temos os 3 maiores produtores de cocaína, que são nossos vizinhos. A droga que vai para a Europa, para os Estados Unidos, boa parte dela, aliás, a maior parte dela, passa por nós. O que vem acontecendo dessa quantidade maior de apreensões que nós estamos fazendo, nós, eu digo os policiais, é que eu me sinto e me considero e sou policial ainda, é fruto, claro, de uma efetividade maior, mas é porque a produção de cocaína aumentou e o consumo aumentou. Enquanto nós não investigarmos o dinheiro e punirmos com severidade aqueles que atuam nessas facções, isso vai ser uma constante, infelizmente. Com o Código Penal vigente, voltando ao Código Penal, para finalizar a nossa participação aqui, eu, como gosto muito de polícia, dediquei minha vida toda à reportagem policial, o assassino, o traficante, o sequestrador, o ladrão, condenado, se cumprir 1/6 da pena, já pode ter os benefícios, incluindo a liberdade. O senhor, como policial e representante do povo no Congresso, é adepto da frase bandido bom é bandido morto? Olha, tem que tomar cuidado com essa frase. Eu sou suspeito em dizer, porque além de... Se eu falar que eu sou contra, eu estaria sendo contra a minha própria história dentro da instituição. Eu sou conhecido na Rota e na Polícia Militar por ser um policial que participou de diversos confrontos que, graças a Deus, resultaram o evento morte para o criminoso e não para mim. Senão nem aqui estaria. Mas a gente tem que pensar naquele policial que está no meio da fogueira sozinho. Então, esse bandido bom é bandido morto é uma frase que ficou séria, mas ela
denota a fragilidade da nossa legislação. Se existisse punição para o criminoso, a gente não ia chegar nesse ponto de que a sociedade clama por justiça letal por parte do policial. Eu penso que o mais adequado, claro, se o criminoso que puxa uma arma para atirar, merece tomar tiro para morrer, sem dúvida alguma. Mas nós temos que avançar na nossa legislação para que ele não cumpra só um sexto da pena, para que o criminoso cumpra 100% da pena, para que ele trabalhe na prisão, para que não exista mais essas infinidades de privilégios que a legislação proporciona para o criminoso, para que a gente não chegue mais nessa fase. Como eu disse, na ponta da linha lá, o policial está sofrendo e depois que ele aperta o gatilho, ele fica sozinho nessa fogueira. Deputado, para a gente encerrar, quais são as atividades dessas facções criminosas ilegais e, entre aspas, legais? Quer dizer, sequestro, tráfico de drogas, assaltos, furtos, e de que maneira lavam esse dinheiro? Eles lavam dinheiro de diversas maneiras. Então, antigamente utilizavam lotações clandestinas, hoje utilizam muitas lojas de veículos, mas eles lucram mesmo no tráfico de drogas. O tráfico de drogas é a maior renda e eles se vendem como empresários. E a nossa legislação não pune adequadamente. A Polícia Militar Rodoviária recentemente fez uma apreensão de mais de 12 milhões de reais de criminosos que estavam transportando dinheiro. Aí você pega no texto da lei, que crime que eles estão cometendo? A pena é muito branda. Sim. Então você favorece aqueles que lavam dinheiro, que transportam dinheiro sem comprovação lícita. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Agora com Lacombe. Continue firme aí no seu trabalho. A gente precisa muito mudar esse panorama tão complicado que a gente vive no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Lacombe, a todos os participantes. Eu continuarei com os mesmos ideais. Obrigado, viu, Lacombe? Muito obrigado. Ed, Tameia, Fabiana, obrigado a vocês. Obrigado a você que nos acompanhou. O Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.